Queridos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos aqui passando hoje para darmos continuidade no estudo de Salmos, que tem como intuito abordar aqui os comentários da revista da CPAD. E na lição de hoje, a lição 6, nós iremos abordar o Salmo 42 e algumas citações do Salmo 43. Para quem não se lembra, você pode até voltar no primeiro vídeo desse estudo, nós comentamos que do Salmo 1 ao Salmo 41, ele foi escrito, todos os salmos dessa coletânea, desse primeiro livro de salmos, foram escritos por Davi, do Salmo 1 ao Salmo 41. Já a partir do Salmo 42 ao Salmo 72, ou seja, a partir deste salmo que iremos estudar hoje até o 72, esses salmos eles são a maioria de Davi, também tem salmos de Davi aqui, na sua grande maioria, porém tem alguns salmos dos filhos de Corá, que inclusive este Salmo 42 é de autoria dos filhos de Corá. Então vamos dar início na lição 6, que tem por intuito o anseio da alma por Deus. O anseio da alma por Deus. O texto principal é logo o primeiro versículo do capítulo 42, que diz o seguinte: assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Esse salmo é um pouco longo, então eu lerei apenas até o versículo 6, que é onde a lição ela trata com mais afinco, que diz assim, a partir do versículo 1, mais uma vez para você entender. Assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Versículo 3. As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente, onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derrama minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Versículo 6. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Por isso eu me lembro de ti sobre a terra do Jordão e desde os Hermonitas, desde o pequeno monte. Versículo 7 e 8 para encerrar. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das suas cachoeiras. Todas as suas ondas e as suas vagas têm passado sobre mim. Contudo, ó Senhor, mandará a sua misericórdia de dia e de noite. A sua canção estará comigo. Uma oração ao Deus da minha vida. Amém? Queridos, aqui neste salmo é muito interessante, e a lição ela aborda muito bem isso, a questão do anseio da alma por Deus. Nós precisamos entender que a nossa natureza, apesar de ser uma natureza caída, apesar de ser uma natureza pecaminosa, o nosso ser, ainda assim, até mesmo a natureza, ela clama pelo Deus vivo, pelo Deus da nossa salvação. E é interessante porque logo aqui no começo da lição, o comentarista aqui, ele nos diz o seguinte: sem sede de Deus, a pessoa morre espiritualmente. Não devemos, pois, permitir que coisa alguma faça diminuir o nosso anseio pelo Senhor. Acautele-se dos cuidados deste mundo, da busca das coisas terrenas e dos prazeres que tiram a fome de Deus e o desejo de buscar a sua face em oração. Ou seja, nós particularmente, nós naturalmente temos o anseio por Deus. A criação anseia pelo Criador. Porém, se nós não tomarmos cuidado, nós iremos de alguma forma ou outra deixar com que a carne, deixar que as coisas do dia a dia, deixar que as coisas ali que estão ao nosso redor, além de roubar o nosso tempo, roube a nossa devoção ao Senhor, a nossa devoção, a nossa sede, a nossa fome do Deus vivo, do Deus da nossa salvação. Então, o comentarista já começa abordando dessa forma. E logo no começo, de forma introdutória, o Salmo 42, ele nos mostra que a alma suspira por Deus. Ele nos mostra aqui o seguinte: ele introduz o livro 2 de Salmos, ou seja, a partir do 42 é o livro 2 de Salmos, do 42 ao 72, e ele trata de uma forma de uma unidade com o Salmo 43, ou seja, ele está grudado, ele está ali conectado ao Salmo 43, poderia-se facilmente serem lidos juntos,
São salmos separados, evidentemente, tá bom? Mas se você ler do 42 até o final do 43, você vê que eles estão conectados, eles podem facilmente fazer parte do seu devocional de uma forma conjunta. Então, meus queridos, nós podemos ver aqui que esses salmos, eles são escritos pelos filhos de Corá. E é interessante porque os filhos de Corá, eles são levitas do templo, levitas da casa do Senhor. Então, como levitas, eles têm não só a percepção, mas eles têm a sensibilidade de querer estar na casa do Senhor, de precisar estar na casa do Senhor. Poxa, eles são os adoradores, eles são aqueles que querem estar perto, eles são aqueles que fazem subir a adoração ao Deus Altíssimo. E o Salmo, ele monta aqui uma situação onde eles estão sendo impedidos de ir à casa do Senhor por algum motivo. Não é muito bem especificado essa questão, mas é fácil de se analisar de que eles não estão conseguindo ir ao templo por algum motivo. E isso já é o bastante para entendermos o seguinte: eles estão tristes, eles estão abatidos, eles estão desanimados, eles estão clamando porque eles falam: Senhor, quando eu me verei de novo perante a sua face? Então, eles conhecem o sentido, eles conhecem a vontade, eles conhecem aquela necessidade da adoração. A lição ela diz ainda que a alma anseia por Deus. Ele usa a imagem de uma corça que anseia pelas águas. Então ela usa essa imagem no versículo 1 ainda para mostrar o anseio. As corças, elas correm incansavelmente, elas correm pelos vales, elas correm de uma forma assim que elas não param enquanto elas não acham água. E quando elas acham água, elas se saciam, elas bebem aquela água para obter novas forças e para se saciar. Então elas são animais que estão sendo usados aqui como simbologia para representar a alma do salmista. O salmista diz que ele é como as corças, que ele precisa, que ele está correndo, ele precisa desse alimento, ele precisa dessa água. Ele não pode parar enquanto ele não tiver essa água que vai saciar a alma dele. Então, se o salmista, um levita, que nos tipifica, né, algumas coisas de hoje em dia, por quê? Estamos falando de adoração, estamos falando de busca. Isso está muito presente e deve estar no nosso dia a dia. Nós precisamos buscar, nós precisamos adorar. Mas será que a nossa alma está realmente desejando a Deus como Ele merece ser desejado? Será que nós estamos desejando Ele de uma forma que possamos saciar a nossa sede? Ou apenas para manter assim, talvez, aparências? Muitas das vezes estamos caminhando como se fôssemos robozinhos na presença do Senhor. Eu vou para o culto quarta, eu vou para o culto sexta, eu vou para o culto terça, ou quinta ou domingo. Mas e a busca pela presença? E a busca no quarto? E a busca só na presença do Espírito Santo? Não é verdade? Então nós precisamos entender isso e termos a noção de que isso é o mais principal, isso é o mais importante na nossa vida. A lição também diz o seguinte: o justo sente prazer em estar diante de Deus. Nesse sentido, esse início do Salmo 42 revela a privação, ou seja, mostra realmente o quanto ele está sendo privado de estar na presença do Senhor. Só que aqui a palavra fala, aqui o comentarista ele ressalta, né? O justo sente prazer em estar diante de Deus. Detalhe, na aula número 2 falamos sobre isso, falamos sobre o prazer do justo e falamos também sobre o agir do ímpio. Então, será que nós estamos mais uma vez, será que nós estamos praticando o caminhar, praticando a nossa vida, andando de forma a sermos vistos como justos? Ou será que nós estamos andando e sendo vistos por Deus como ímpios? Muitas das vezes dizemos: eu sou filho de Deus. Eu também sou filho de Deus. Mas será que nós estamos nos comportando como filhos? Ou será que como ímpios? Porque me perdoe, mas a palavra deixa claro: o justo, o crente, o cristão, esse é filho de Deus. Agora, aqueles que não seguem a vontade do Pai, esses não são. Será que estamos fazendo a vontade de Deus? Será que no mínimo sabemos qual é a vontade de Deus? Então fica esta nossa reflexão. A lição também diz que a capacidade da memória é uma faculdade da alma. Ou seja, ele está dizendo aqui, o comentarista, nesse terceiro trecho: longe da presença de Deus, simbolizada pela presença no templo, as memórias dos sentimentos passados do salmista lembram dos tempos áureos de adoração pública. Entretanto, essas lembranças aprofundam o desânimo da sua alma, ao ponto dele indagar: por que se perturbas dentro de mim? Na parte A do versículo 5. E aqui nós podemos ver, meus queridos, que as lembranças elas têm um poder muito grande.
A lição nos mostra aqui que elas têm a capacidade de aprofundar uma dor. Que elas têm a capacidade de nos dar, de fazer nos lembrar das experiências negativas e aprender com elas. E também a capacidade de nos recordarmos, de lembrarmos de experiências boas, de recordâncias boas da nossa vida e nos mantermos firmes a partir dessa situação. Ou seja, nós temos o recurso da memória. Nós estamos passando por fases da nossa vida e nós temos o recurso de nos lembrarmos do passado. Só que às vezes nós nos lembramos do passado ruim e ao invés de nós aprendermos com ele, nós ficamos desanimados. Nós deixamos a nossa alma se abater. E isso nós vemos aqui que não é bom. Isso nós vemos aqui que não é sadio para a nossa alma. E é interessante porque a partir de agora, a lição vai mostrar as características da alma que se encontra abatida. E ela já começa logo de cara nos mostrando que não é pecado a alma estar abatida. Porém, nós temos como saber quando ela se encontra neste estado e também saberemos como sair deste estado. Veja bem. O versículo 6, vou ler para você relembrar, diz: Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Por isso, lembro-me de ti desde a terra do Jordão e desde os Hermonitas, desde o pequeno monte. Então, ele está dizendo aqui o seguinte, o comentarista: há uma galeria de heróis da fé que comprovam que o versículo 6 deste salmo revela uma experiência negativa. Isso pode introduzir em nossa alma um estado de angústia. Por exemplo, ele dá alguns exemplos aqui de situações que acontecem na nossa vida. Ou seja, os heróis da fé passaram por situações onde a maioria deles passaram por situações onde as suas almas encontraram-se abatidas. Uma história que eu gosto muito e também é muito lembrada aqui em casa, muitas vezes até pela minha esposa, é a história de Elias. Elias, ele no auge da sua... Não é como se fosse dizer nos dias de hoje, da sua carreira, né? Da sua fama, não. Mas no auge do seu ministério, no auge do fazer a vontade de Deus, Elias ele se encontra com medo. Notícias vêm das afrontas que viriam sobre ele e ele se encontra com medo. Ele se encontra amedrontado e ele permite que a sua alma seja abatida e ele cai e fica ali na caverna, escondido, fraco. E isso é interessante porque ele é apenas um dos heróis da fé que nos demonstram isso. Quantos momentos também de fraqueza tiveram Davi? Quantos momentos de fraqueza tiveram ali Moisés, tiveram ali Josué? Enfim, são muitos os exemplos que podemos ter aqui. Porém, a lição ela trata da nossa vida. A lição quer nos mostrar o abatimento da nossa vida. E ela ressalta que ela dá alguns exemplos que muitas das vezes experiências negativas podem nos levar a termos a alma muito triste, abatida. Ou seja, levando para o contexto jovem da vida. Muitas das vezes não passamos no nosso vestibular, que estamos tão com grande expectativa. Muitas das vezes terminado relacionamentos, onde a pessoa se encontrava ali alicerçada, o relacionamento acaba e a pessoa fica chateada, a alma dela se abate. Às vezes acontecem crises familiares, onde também, mais uma vez, a nossa alma ela pode estar abatida. Então a lição aqui ela mostra que muitas das vezes a nossa alma está abatida, consequentemente por causa de situações negativas na nossa vida. Então a lição ela mostra a partir disso que isso é normal. Isso acaba por ser uma coisa humana. Né? Somos humanos e estamos ali destinados a uma hora ou outra nos abatermos. Quem não iria se abater? O próprio Jesus Cristo, quando veio à Terra em forma humana, em forma ali de carne, 100% homem, obviamente também 100% Deus, ele se abateu por causa da natureza humana que ele carregava. Então, se Jesus, nos transparecendo ali aquela natureza humana, ele se abateu, o que dirá de nós? Não é mesmo, meus amados? Porém, a lição ela nos traz aqui uma expressão portanto. Ou seja, o versículo 6, ele tem uma expressão aqui. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida, portanto lembro-me. E essa expressão ela é ressaltada aqui pelo comentarista que diz o seguinte, que essa expressão, portanto, traduz uma mudança de atenção do salmista. Ou seja, ele está mudando o foco da situação. Ele está olhando aqui para duas expressões que se destacam. Ele está fazendo menção à terra do Jordão e Hermon.
e além também do desconhecido Monte Mizar. O salmista se encontra nessa região, provavelmente ao norte do Mar da Galileia. Embora ele esteja longe de Jerusalém, ele está num local que historicamente sempre revelou as grandezas de Deus. E o que isso tem a ver? Ele estava num local, num espaço geográfico. Ele estava num espaço natural. Então, ali onde ele estava, ele se lembrava das grandes coisas que Deus havia feito ali. Então, isso, por mais que ele estivesse longe da presença de Deus, por mais que ele estivesse ali, longe do templo, longe da onde ele queria estar, ele se lembrava, a própria natureza ao redor dele lembrava do quanto Deus ali estava presente. Então, isso é muito interessante e é muito bom nós lembrarmos que naquele tempo ainda estamos falando de um tempo onde a visão, a manifestação de Deus aos homens de forma de comunhão ainda era um pouco restrita. Eram mais os sacerdotes, talvez ali os reis e levitas que tinham esse real acesso à presença, esse real acesso à comunhão, à conversa direta com Deus. Na realidade, muito mais especificamente os sacerdotes mesmo. Só que hoje nós temos a presença do Espírito Santo. E o salmista, o comentarista, ele nos diz aqui: por que seria diferente conosco hoje em dia? Por que seria diferente com os seres humanos? Deus, ele cuida da natureza. Deus, ele cuida da natureza nos seus mais diversos aspectos. Ele rege o mar, ele cuida do clima. Se chove ou faz sol, tudo isso está dentro da vontade do Senhor. Inclusive o espaço geográfico onde o salmista se encontrava. Por que conosco é diferente? Você acha que ele não pode cuidar de nós? Você acha que se ele cuida de tudo que está ao nosso redor, você acha que ele não pode cuidar de você? O comentarista, ele faz questão de ressaltar isso. Aqui ele também diz o seguinte, que é preciso ter esperança. Na fé cristã, o problema não é estar abatido. Mais uma vez, estar abatido é normal, acontece. Pois isso é esperado na nossa caminhada. O problema seria, na realidade, nós perdemos a esperança. Ele também diz, esta é uma virtude contrária à nossa fé, pois esperamos o Senhor Jesus voltar-se contra todo tipo de incredulidade. Portanto, podemos dizer assim, para a nossa alma, espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Ou seja, se nós é contrário à nossa fé, nós perdemos a esperança. Quando nós estamos alicerçados, quando nós estamos ali buscando de forma a exercer a nossa fé em qualquer situação, nós podemos sim nos abater, mas nós não iremos perder as esperanças, porque nós sabemos que isso é contrário à nossa fé. Por isso que o salmista, no versículo 11, vai dizer o seguinte, mais uma vez, porque está abatida, ó minha alma, e porque se perturbas dentro de mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei. O Deus, o qual é a salvação da minha face, e o meu Deus. Então, precisamos nos manter firmes na esperança. No terceiro tópico, no último tópico da lição, o comentarista ele coloca como título aqui o seguinte: como fortalecer a esperança em tempos difíceis. Diferentemente do tempo dos filhos de Corá, como eu disse aqui, você tem a presença de Deus e a plenitude do Espírito Santo. E essa lição, ela nos ensina que nada em nossa vida ela pode tirar o foco da nossa fé. A menos, é claro, que deixemos. Ou seja, o salmista ele começa o salmo nos mostrando ali em relação à sede que ele tem. E ele termina dizendo, olha, por que está abatida a minha alma? Porque se perturbas dentro de mim. Aí ele diz para a própria alma, espere em Deus, eu ainda louvarei, o meu auxílio e o meu Deus. O Deus da minha salvação, eu ainda o louvarei. Ou seja, se focarmos em Deus, nada pode fazer nós perdermos o foco da nossa fé. O comentarista ele nos diz aqui também o seguinte, nós devemos ansiar e priorizar a presença de Deus, pois Ele é o nosso auxílio. Se estivermos na presença do Senhor, nada poderá nos abater, meus queridos, nada. Muitas das vezes nós temos também um desequilíbrio social / espiritual.
Como assim? Muitas das vezes nós temos que medir forças entre o trabalho, talvez a escola, talvez a faculdade e só então a igreja. Então, muitas das vezes nós temos pessoas que trabalham, estudam, pessoas ali que, talvez até jovens que logo cedo assumem o sustento de casa, então tem grandes responsabilidades. Mas isso só nos mostra o quanto é preciosa a lição que esse salmo está nos ensinando. Porque ele mostra aqui que a proporção que é a nossa vida espiritual, e quando eu digo espiritual, não estou falando só de igreja, meus amados. Estou falando de tempo de oração, estou falando de comunhão com Deus. Às vezes na correria do dia a dia, você está caminhando para o trabalho, vai conversando com o Senhor. Deixa um pouco, talvez ali, o WhatsApp, o Instagram, porque às vezes até caminhando a gente está usando rede social. Acontece de verdade. E, então assim, deixe um pouco de lado e se conecte ao Senhor. Porque o comentarista nos mostra aqui que uma das principais lições que ele nos ensina é que a proporção que a vida espiritual for profunda, você superará os desafios da vida. Ou seja, se tivermos tempo de oração, de busca com o Senhor Jesus, de comunhão com o Senhor Jesus, nós iremos trabalhar sim, nós iremos estudar, nós iremos fazer tudo o que precisamos fazer, mas nós ainda teremos sede da presença do Senhor. Estaremos fazendo outras coisas, nossos afazeres, mas estaremos com sede. A mesma sede que o salmista tinha de se encontrar com o Senhor em sua casa. Amém, meus queridos? E para encerrar, ele nos mostra aqui algumas coisas para nós refletirmos. Ele diz que 3 coisas que nós podemos carregar conosco para nos ajudar nessa busca é: primeiro, orar e ler a palavra de Deus. Segundo, estudar e trabalhar com dedicação estas coisas. E terceiro, esperar em Deus. E assim que este momento complexo passará. Ou seja, se nós orarmos, meditarmos, estudarmos, exercermos isso e esperar em Deus, este momento ruim vai passar. E quando passar, você estará tão firme como antes, ou até mais firme do que nunca. E agora sim, para encerrar, a lição nos mostra, e ela nos enfatiza, e a lição ela nos aconselha, que nós devemos trazer à memória as coisas que dão esperança. Ele diz aqui que nós temos a capacidade de trazer boas memórias para o tempo presente que se encontra desafiador. Ou seja, eu tenho a capacidade, no meio das lutas, lembrar das coisas boas que Deus fez na minha vida. Nós temos que ter em mente que Deus permitiu, muitas das vezes, passarmos por algo para que precisamos ser fortalecidos por isso. Para que sejamos provados e aprovados por isso. Ele nos deu a capacidade da memória de recordarmos as coisas boas. E para que essas coisas boas, a lembrança do que Ele fez por nós, venhamos manter firmes no caminho do Senhor. Amém, meus amados? Queridos, que o Senhor assim vos abençoe. Eu espero de coração que assim como esse tempo com vocês tem me edificado, que este tempo também tenha edificado vocês. Amém? Que o Senhor abençoe cada um que está assistindo esses vídeos. E, se possível, deixe o seu joinha, seu gostei, porque isso faz com que o vídeo vá para mais pessoas, isso faz com que o YouTube entenda que o vídeo é relevante. Se possível, deixe seu comentário dizendo o que achou e o que mais essa palavra falou com você. E também, se for possível, compartilhe com seus amigos para que eles também possam ouvir esta mensagem maravilhosa. Amém, meus queridos? Que o Senhor assim abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor.